Continuando o vídeo dos 5 solas, agora eu vou para o quarto ponto. O sola fide, somente a fé. Seguindo o que diz aqui a declaração de Cambridge, vamos seguir. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito. Por aí vai. A fé, então, a defesa do sola fide, ela quer dizer que em relação a Deus, a buscarmos a Deus, a fé ela deve ser o ponto que é levado em conta. Isso não quer dizer que o homem seja o autor, o responsável, o que tem mérito na fé. Não. O próprio escritor aos Hebreus fala que Jesus é o autor e o consumador da fé. É Ele que concede que nós possamos conhecê-lo, a clareza. É Ele que produz a fé. Ele é o autor da fé, do começo ao fim. Como está também no texto de Efésios, que eu havia citado, pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Por isso é importante observar para essa verdade que é a fé. Ela não é mérito humano, muito pelo contrário. Ela é justamente o abrir mão das obras, dos supostos méritos do homem, para poder confiar nos méritos de Jesus, na sua morte, no seu sacrifício. O homem, quando ele tem fé, a fé verdadeira, dada por Deus, ele reconhece que ele não pode fazer nada para merecer essa graça, para merecer essa salvação. Essa salvação, ela é dada gratuitamente por meio da fé. E esta é dom de Deus. Como Paulo fala em Coríntios, que nós não conhecemos a Deus pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade por um desenvolvimento moral. Não. O conhecimento de Deus é dado unicamente pelo Espírito Santo. O homem natural, qualquer homem, não consegue conhecer a Deus, ou seja, ter fé, a não ser que seja revelado pelo Espírito Santo. Quando Jesus, ali depois da ressurreição, estava falando com seus apóstolos, diz que o Espírito Santo abriu o entendimento deles para que eles compreendessem o que Jesus estava falando. Deus é o autor da fé. A fé faz parte do presente que é dado pela graça de Deus. Então o homem não tem mérito algum. Não é pelas obras. A salvação não é conquistada por obras. Senão, o homem mereceria, o homem seria o que produz a sua salvação. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser salvo sendo obras. Não. As obras, elas
norteiam a nossa vida, mas a salvação, ela é muito mais além do que o que a gente pode fazer. É pela fé. E a fé, ela não vem de obras. O homem é justificado, Paulo diz em Romanos 3, pela fé, independente, ou seja, separado das obras da lei. Sempre foi assim, não é assim apenas hoje, mas desde que houve salvação, justificação, conhecimento de Deus, que é por meio da fé. E a fé em Cristo, a fé em Deus, como diz a Escritura. Não é uma fé que é levada para qualquer lado, em qualquer coisa. Fé em objeto, fé em alguém que não seja Jesus, em santos. Não. A fé genuína é aquela que reconhece os méritos de Cristo como suficientes, como Salvador, mediador, como intercessor, como Deus. Aí está a importância da fé genuína. Ela foi fincada, essa doutrina foi relembrada para exatamente fazer o contraponto com os méritos, os supostos méritos que o homem possa imaginar que tenha. Esse é o quarto ponto. E por último, o chamado Soli Deo Gloria, que diz assim aqui: reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. Devemos glorificá-lo sempre. Por aí vai. Então, na salvação, relacionado à fé, em todas as áreas no culto, Deus deve ser glorificado. De quem é a glória de tudo que nós fazemos relacionado a Deus? Ou de nós estarmos vivos? A glória é de Deus, a glória pertence a Deus. E quando é que isso não está sendo levado em conta? Quando o homem é o centro, quando o homem é o centro da pregação, da teologia, às vezes de hinos que são cantados. Então isso desvia a glória somente para Deus e perverte o culto, perverte a adoração, contamina quando o homem é colocado no centro. Mas o Soli Deo Gloria coloca apenas a glória para Deus. Na nossa vida, como diz Paulo, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. O próprio Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele mostrou a sua glória no monte e o povo estremeceu. Então, como diz, o poder e a glória pertencem a Deus. O próprio livro de Apocalipse é repleto de cânticos de adoração, de que a Ele pertence o louvor, a honra, a glória, a majestade, o poder. E isso deve ser um dos pontos realmente levado em conta. Essa é a linha dessa declaração. Foi feita por algumas igrejas históricas, mas não quer dizer que outras igrejas evangélicas concordem. Não quer dizer que outras igrejas não concordem com isso. Quer dizer que algumas denominações se uniram para poder trazer à memória esses pontos relevantes. Mas temos muitos irmãos em outras denominações que também professam esses 5 pontos. Claro que essas denominações, essas pessoas que
que elaboraram, baseado em reflexão, em cuidado, em análise cuidadosa da teologia da Bíblia, eles têm pontos que divergem. São denominações diferentes. Se você for falar de outros assuntos mais específicos, vai haver divergências. Porém, existe uma essência que une a igreja. E essa essência ela é vista nesses pontos. Embora o culto seja feito de uma forma e em outra igreja seja feito de outro, se tiver como foco a glória somente a Deus, Cristo como centro, que a salvação é somente pela fé, não seja antropocêntrico o culto, ou a teologia, ou a pregação, então nós estamos indo nesse ponto, nesses pontos. É importante observar isso. Pois bem, que as igrejas hoje e sempre venham observar esses pontos elementares e Cristo seja engrandecido para a glória de Deus. Amém.